Quando a batalha começa e o combatente se vê em meio a disparos, ele precisa revidar. E rápido. Qualquer ameaça deve ser neutralizada com máxima força e velocidade. Muito bom. Os soldados de hoje carregam uma variedade imensa de armas de fogo portáteis. Muito bom, era isso que eu esperava. Granadas, bombas e lança-granadas foguete ou RPGs. Procure abrigo, porque vamos descobrir a história de uma das famílias de armas mais abomináveis do mundo. Está na hora da explosão. Armas e táticas. Cada vez mais os soldados querem avançar no quesito poder de fogo descartável para ampliar suas armas pessoais e poder combater fortalezas, pontos estratégicos ou tanques. À frente desse arsenal fatal está uma arma descartável com um cartão de visita digno de matador. Se um recruta do exército norte-americano bater à sua porta com uma AT-4CS, reze para não estar em casa. Este lança-foguetes portátil de 84mm é a última palavra em poder de fogo. A ogiva de quase 2 quilos pode derrubar um abrigo a 275 metros de distância ou penetrar 38 centímetros de aço. Qualquer outro objeto que esteja no caminho do soldado de infantaria pode sentir a fúria desta arma leve e fácil de usar. Hoje, Armas e Táticas irá revelar a árvore genealógica das granadas, lança-foguetes e armas antitanque. Voltando aos primórdios da tecnologia, vamos descobrir como surgiu a granada, como ela se popularizou e como novos sistemas se desenvolveram até a criação de uma das maiores potências no campo de batalha, o AT-4CS. O soldado de infantaria tem um problema fundamental. Às vezes, ele depende apenas do que pode carregar no campo de batalha. Se ele se deparar com um abrigo ou uma fortaleza, um fuzil não é suficiente. É aqui que entra a primeira arma do grupo, a granada. A busca por armas de fogo que pudessem ser arremessadas nos leva ao primeiro registro do equipamento num campo de batalha do século XVII. A pólvora domina o universo das guerras. Mosquetes tornam-se mais fatais e canhões disparam a longa distância, causando uma chuva de explosivos no campo de batalha. Surge uma necessidade tática para armas de fogo portáteis. Granadas explosivas facilmente carregadas pelos soldados mudaram o mundo da guerra a partir do século XVII. Agora, um soldado de infantaria era capaz de destruir fortalezas sozinho. As primeiras granadas parecem bombas de canhão. Elas são compostas de pólvora e acesas por um pavio. Elas são cargas ocas repletas de buracos com compostos explosivos. Era só acender o pavio e pedir para um grandalhão arremessá-la, porque as granadas eram muito pesadas. O rei francês Luís XIV foi o primeiro a criar um novo tipo de soldado no século XVII. Seu papel? Lançar a granada o mais distante possível. O granadeiro era um atirador de elite em todos os exércitos do período. Recrutado por sua altura e forma física impecável, o granadeiro precisava ter muita força no braço. Ao avançar na posição do inimigo, ele arremessava o maior número de granadas possível. Sua coragem era lendária, não apenas devido à precariedade das primeiras granadas. O problema era que não dava para confiar no rastilho. Os homens que lançavam granadas, os granadeiros, eram sujeitos incríveis. Ou eram loucos ou muito corajosos. Eles se tornaram a elite das Forças Armadas. Um erro poderia facilmente detonar a arma fatal, provocando consequências desastrosas e ferimentos assombrosos. Ele poderia prepará-la e antes mesmo que ela fosse arremessada, bum! Lá vai a granada e também lá vai a sua mão. Apesar de ter sido usada na Guerra Civil, ela era muito perigosa.
Como resultado, a granada aguarda seu retorno, até a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundiais assolarem a Europa. O seu retorno ocorreu nos campos de batalha sangrentos da Primeira Guerra Mundial. Mais fácil de usar e mais fatal contra os inimigos. O combate nas trincheiras é brutal e desordenado, sempre entre quartéis próximos. Ideal para a granada. Era uma briga de cachorro complicada e violenta entre quartéis muito próximos, um ambiente propício para a granada. Com os temporizadores projetados, os soldados sabiam exatamente quando uma explosão iria acontecer. E quanto tempo dispunham para arremessar uma granada. Mecanização significa segurança. Granadas com temporizador eram produzidas em massa e sob encomenda para 2 objetivos específicos: defesa e ataque. Quando uma granada defensiva explode, ela se fragmenta sobre uma área extensa. O pino de segurança permite que o arremessador tenha tempo de se proteger antes da explosão. Para usar a granada defensiva, proteja-se numa trincheira ou abrigo de onde possa arremessá-la a uma distância em que ela se fragmente sem machucá-lo ou provocar algum acidente. O único propósito da granada defensiva é arremessá-la em direção ao inimigo à medida que ele avança na sua posição. As granadas ofensivas são usadas por tropas de ataque a céu aberto. Seu poder vem exclusivamente da explosão, não dos fragmentos. A espoleta de tempo permite que o usuário saiba quando a granada irá explodir para ter um efeito máximo. Uma granada ofensiva, de modo geral, não é uma granada de fragmentação. Ela tem uma grande quantidade de explosivos e não fica rebatendo no chão. Assim, se você estiver correndo ou exposto, os fragmentos não podem feri-lo. Todas as nações fabricam suas próprias granadas, mas 2 modelos da Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como extremamente fatais: a granada Mills e a granada de haste alemã, usadas nas 2 guerras mundiais. A granada Mills foi uma invenção de um fabricante de tacos de golfe, o britânico William Mills. Sua estrutura de ferro fundido escondia um mecanismo de explosão inovador. Um pino segurava uma alavanca em mola. A alavanca da granada devia manter-se para baixo para não explodir. Depois de puxar o pino e arremessar a granada, a alavanca é solta, fazendo com que o percussor pressione a espoleta de tempo. Segura e fácil de manusear, a granada Mills inspiraria inúmeras granadas defensivas do futuro. Já a granada de haste alemã explodiu no campo de batalha pela primeira vez em 1915. É só desenroscar a base para esta espécie de bolinha de porcelana cair. Aí puxa ela para baixo e aciona o rastilho de pólvora e arremessa a granada. Isto é uma granada ofensiva. Notem que a parede é realmente muito fina. Justamente por isso, ela se desfaz em pó depois de arremessada. A falta de fragmentos era um fator de segurança para os soldados de ataque. Ao contrário da granada Mills, cujos fragmentos eram letais, era o efeito de explosão da granada de haste que a tornava fatal para o inimigo. A explosão pode matar, já que destrói os órgãos internos do corpo. Por outro lado, não há fragmentos, portanto, ela é mais segura do que a granada defensiva de mão. Os soldados alemães foram novamente à guerra com a granada de haste na Segunda Guerra Mundial, com uma vantagem muito útil. Ela tinha maior alcance. A ideia era poder lançar a granada com bastante precisão e mais longe, usando-a como se fosse uma alavanca em direção ao inimigo. Aqui eu tenho 2 granadas, a granada Mills do exército britânico e a granada de haste alemã. Vamos testar a distância de cada uma e ver qual das 2 tem o maior alcance. Eu vou arremessar. Esta alcançou uns 14 metros. Agora eu vou testar a granada de haste. 27 a 36 metros. Foi mais do que o dobro da granada Mills. Até hoje, a granada é a melhor amiga dos soldados. Fácil de carregar e arremessar. Ela tem um bom alcance e atinge o inimigo com precisão.
As granadas são usadas em lutas entre quartéis próximos. Para esvaziar um local, pode-se usar uma quantidade imensa de dispositivos como esse, como as granadas de fragmentação. Qualquer coisa que destrua o inimigo, as granadas são muito importantes. As granadas continuam sendo um recurso simples para desalojar o inimigo. A explosão de uma granada pode ser devastadora. O raio de explosão de uma granada de mão moderna é de 10 metros. Num círculo de 10 metros, 50% das pessoas certamente serão vítimas. Deslocando-se ainda mais para o centro, essa porcentagem tende a aumentar. Então, se você estiver bem no meio, cuidado. Mas o soldado quer ainda mais alcance. Uma solução melhor surgiu com a granada de fuzil, criada em 1907 pelo inglês Martin Hale e usada na Primeira Guerra Mundial. Basicamente, o que ele fez foi pegar uma granada comum, colocar uma vara comprida de metal e usar munições de festim. Era só colocá-las no cano da arma e dispará-la. O procedimento era pegar a granada de fuzil, posicioná-la no recipiente ligado à boca da arma e disparar uma bala de festim que a projetava 300 ou 400 metros. Há tempos, os soldados recorrem às granadas em combates próximos. As granadas de mão e granadas de fragmentação estiveram presentes na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, no Vietnã e nas guerras atuais. O único problema é que as granadas de mão e de fuzil têm um alcance limitado. Se os soldados querem destruir a longa distância, é preciso algo maior. Está na hora de conhecer a precursora das granadas portáteis modernas e a primeira das várias máquinas mortais que combinam alcance e poder de fogo. Na busca interminável por armas cada vez maiores e melhores, não demorou muito para o lançador de granada M79 entrar em cena. Tenho aqui o lançador de granadas M79. Surgiu durante a Guerra do Vietnã como uma alternativa para arremessar a granada a mais de 300 metros. Funciona como uma espingarda. É uma arma que atira uma bala por vez. Fecha normalmente o dispositivo de segurança e blop. Ela também é conhecida como blooper porque é o som que ela faz. Diferente da granada de fuzil, a M79 dispara um cartucho rígido, uma bala de 40 milímetros que combina granada e carga propelente. Ela dispara explosivos potentes e coisas do tipo. O problema é que o soldado que carregasse a M79 só podia andar com ela, além da pistola de calibre .45. Mas o soldado precisava de um fuzil em vez de uma pistola para se proteger. Então, um lançador de granada e um fuzil juntos era a solução ideal. Então perguntaram, e se combinarmos os dois? Assim, várias pesquisas foram feitas durante a Guerra do Vietnã e em 1969 inventaram essa arma, a M203. Ela combina um lançador e um fuzil padrão M16A1. Um em cada 4 ou 5 soldados tinha uma arma desta. Ao pressionar o botão no lado esquerdo, o lançador é deslizado para a frente. A granada entra e depois disso você fecha e dispara o gatilho. Era uma alternativa para as equipes de 4 ou 5 soldados. Ela ainda é usada atualmente e seu conceito original foi copiado pelos exércitos do mundo todo. O lançador de granadas M203 foi mais uma invenção eficaz para os soldados de infantaria. Porém, se o serviço fosse mais pesado e exigisse mais pessoal, havia a metralhadora Mark 19, um dos maiores e mais potentes lançadores de granada do mundo. É uma tira de metralhadora que dispara uma quantidade incrível de granadas. É uma metralhadora lançadora de granadas. O poder de fogo da Mark 19 é muito grande. Ah, muito forte. É isso aí. Este é o som de 60 disparos por minuto. Não brinque com tanta potência. Geralmente montada num tanque e pesando 32 quilos, a Mark 19 é transportada com a equipe. Mas como muitos lançadores, ela não consegue explodir um tanque de batalha.
Para isso, uma nova família de armas antitanque foi criada. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma nova besta, o tanque, se alastrou pelo campo de batalha, tornando-se arqui-inimigo dos soldados de infantaria. Com o surgimento dos primeiros tanques Mark IV em 15 de setembro de 1916, a guerra mudaria para sempre. Quando o primeiro tanque apareceu no campo de batalha, não havia armas para combatê-lo. Eram impotentes. Os tanques apavoraram as pessoas em 1916. Não havia como enfrentá-los. Era uma disputa sem fim entre o soldado e o novo adversário. Desesperados para encontrar uma solução, os alemães recorreram à tecnologia das grandes armas. Foram os alemães que criaram a primeira arma antitanque. Pegaram o rifle padrão modelo 98 e o aperfeiçoaram, criando uma arma de calibre .50, pouco mais de 1 centímetro. É uma arma enorme. Ela conseguia penetrar na blindagem dos tanques. Na Segunda Guerra Mundial, armas como o fuzil antitanque Boys ainda eram a resposta dos soldados contra os tanques, vinda de todos os lados. Ela é operada por um ferrolho manual. Aqui está ele. É só puxar para trás e assim por diante. O magazine fica aqui e suporta 5 disparos. É uma arma de calibre .55. Apesar do calibre grande, a arma está longe de ser perfeita. Ela tinha uma explosão, claro, que era terrível e acabava entregando a posição do soldado. O coice realmente era péssimo. É uma arma para elefante multiplicada por 3. Pior, tente correr em batalha com um fuzil antitanque como o Boys. Você não iria muito longe. Ela é uma arma muito pesada. Sozinha pesa cerca de 18 quilos. Homens mais fracos não aguentariam com ela. Em 1940, armas como Boys já estavam obsoletas. O motivo era simples. A tecnologia das balas já atingira seu limite contra os tanques. Só se conseguia tanta velocidade com este tipo de arma se você estivesse na direção dos alvos. Ela não atingia energia cinética suficiente para perfurar a blindagem dos tanques. O ataque do exército de Hitler pela Europa causou uma invasão de inúmeros tanques alemães na Inglaterra. Em um local secreto, engenheiros e cientistas realizam experimentos com novas granadas antitanque. Conheça um dos membros mais peculiares e perigosos da árvore genealógica das armas. A Mark 74, conhecida como Stick Bomb ou bomba grudenta. Enquanto a Grã-Bretanha tentava conter a ameaça dos tanques nazistas, engenheiros do grupo de pesquisa MD1 criaram uma bomba com cola para grudar na blindagem dos tanques inimigos. Essa bomba foi uma das armas mais extraordinárias criadas na primeira parte da Segunda Guerra Mundial. Era só tirar do recipiente e arremessá-la contra o tanque, e ela grudava. Mas nem sempre a teoria funciona na prática. Era preciso um soldado corajoso que corresse até o tanque. Uma bomba com cola de longa duração era a receita para o desastre. Era uma arma muito perigosa por causa do temporizador. Quando o pino era puxado, havia um certo tempo para a explosão. O verdadeiro perigo era remover o metal, puxar o pino e se deslocar para lançá-la. E se ela ficasse grudada em você? A maior desvantagem dessa bomba era a distância para arremessá-la. Tinha que estar muito próximo. Se houvesse soldados no tanque, eles tentariam se defender de quem se aproximasse para arremessar uma bomba contra o tanque. A bomba grudenta foi uma ótima ideia. Ela só não era boa para o coitado que precisava arremessá-la. Os alemães inventaram seu próprio destruidor grudento de tanques chamado Half-Hollandang. Assim como os britânicos, o problema era se aproximar do tanque inimigo para arremessar a carga magnética. Mas ele apresentava uma vantagem em termos tecnológicos. Com um princípio chamado de carga oca, ele explorava um fenômeno científico conhecido como efeito Monroe. No século XIX, o norte-americano Charles Monroe descobriu que a potência de um explosivo poderia ser aumentada de forma significativa. Enquanto trabalhava num projeto naval de Rhode Island, ele fez uma descoberta interessante.
Ele notou que com a detonação, qualquer cavidade côncava ou inscrição num bloco de algodão pólvora imprimia uma marca no metal. Monroe percebeu que a inscrição no bloco de algodão pólvora havia sido queimada no alvo. Hoje, o efeito Monroe pode ser demonstrado em explosivos plásticos gravados com inscrições em vez de algodão pólvora. Uma placa de metal é colocada diretamente contra o explosivo. Vou colocar o detonador em um canto e me deslocar a uma distância segura para pressionar o botão. Depois vou pegar a placa de metal, que não deve ir muito longe, para ver o que aconteceu. É uma demonstração do efeito Monroe. Aqui está. Vejam. Olha, dá para ler. Armas e táticas. O que estava escrito antes. É possível ver onde houve o entalhe, aqui onde está escrito, e tem 2 ranhuras circulares. O efeito no metal foi muito intensificado. A conclusão sobre a descoberta de Monroe é clara. Se quiser perfurar aço ou blindagens, uma cavidade na carga aumenta sua potência. Ela concentra a energia química da explosão interna. Mas foi um alemão chamado Egon Neumann que levou esta tecnologia ainda mais adiante. Neumann provavelmente foi a primeira pessoa a reconhecer a aplicabilidade deste fenômeno para danificar um alvo de metal. Ele explorou a forma da cavidade para maximizar o efeito. No campo de batalha, o que mais conta é ter armamentos avançados. Granadas de mão e lançadores de granadas são fatais contra o inimigo. Mas para atingir um tanque ou abrigo, é necessário ter potência suficiente para destruir aço ou concreto. As armas de cargas ocas conseguem penetrar em abrigos ou tanques de blindagem espessa, graças ao trabalho de 2 cientistas visionários. O químico norte-americano Charles Monroe descobriu que explosivos com cavidades têm sua potência aumentada de forma significativa. 22 anos depois, o alemão Egon Neumann também fez uma descoberta importante. Ela abriria caminho para uma família inteira de armas antitanque. Neumann descobriu que ao fazer uma cavidade cônica no explosivo, o dano seria ainda maior. Na Segunda Guerra Mundial, o trabalho de Neumann já havia avançado. Se a cavidade cônica fosse revestida por um metal fino e a ogiva detonasse longe do alvo, a destruição seria ainda maior. Com a detonação do explosivo, a energia química derrete o revestimento de metal. E um jato de metal fundido, o penetrador, perfura a blindagem até o alvo. E mais, quanto maior o diâmetro do cone, maior a distância do penetrador letal. A carga oca revolucionou as armas antitanque. Ela tinha um poder de penetração incrível, era leve. Um homem que carregasse um lança-foguetes ou uma arma descartável conseguia destruir alguns dos tanques mais poderosos nos campos de batalha dos russos, alemães ou dos aliados. Uma comparação do dano causado mostra por que poucos tanques conseguiam resistir. 3 cargas explosivas idênticas de 45 gramas são montadas. A primeira sem cavidade, a segunda com uma cavidade de 60 graus e a terceira com uma cavidade de 60 graus revestida por um cone de cobre. Eu espero que esta aqui faça um buraco em quase todas as placas de metal. As cargas são presas a metais de 12 centímetros de comprimento. Assim, cria-se a distância perfeita para uma carga desse tamanho, permitindo a formação do jato. 3, 2, 1... Vamos ver o que aconteceu. Os 2 primeiros alvos não mostraram quase nenhum dano a esta distância.
Mas as 10 placas de aço sob a carga oca com cone de cobre têm um resultado totalmente diferente. Aqui temos a primeira placa. Dá para ver onde ela foi atingida pelo cobre. Há um buraco na quinta placa. Olha, realmente todas foram perfuradas. Fez até um buraco no chão, que é bem fundo. E vejam, este é o buraco da última placa. São 10 centímetros de aço. Poucos duvidavam que seria possível perfurar as blindagens mais espessas. No entanto, as tentativas iniciais de lançar ogivas de carga oca nem sempre tiveram sucesso. Um lança-rojão de difícil manuseio é o Piat, ou projetor de infantaria antitanque, criado pelo major britânico Millis Jeffreys. Este monstro se chama Piat, ou projetor de infantaria antitanque. Na verdade, esta arma trata-se de um morteiro. Ela depende da energia nesta grande mola. Aqui fica o espigão. O espigão atirava em direção ao veículo que, combinado com o rechaço da pequena carga na bomba do Piat, forçava a mola para trás e armava o cão de espingarda para o próprio disparo. No entanto, havia um problema. Para disparar a primeira bomba, era preciso armá-lo manualmente. Para carregá-la, suba na placa de base, gire, levante, arme. Agora está armada. O coice dela era ruim. Alguns veteranos dizem que é preciso ser um expert só para dispará-la. Se o coice não fosse ruim, a arma seria fatal contra os tanques. Mas era preciso ficar extremamente perto do alvo para destruí-lo. Embora com um campo de visão de 50, 80 a 110 metros, o alcance máximo desta arma era de 40 metros, e com muita sorte. Isto é muito ruim. Eu acho péssimo. Eu jamais a usaria. Existem várias formas melhores de lançar uma carga oca contra tanques, como um foguete. E foi um lança-foguetes que fez surgir uma das armas mais famosas da Segunda Guerra Mundial. A bazuca. O lança-foguetes finalmente tinha um sistema que aceleraria as armas de carga oca, abrindo um novo capítulo no combate contra tanques e abrigos. Os foguetes foram usados por séculos nas guerras, mas só depois dos anos 20 e 30 eles se tornaram uma alternativa confiável. Com a chegada da guerra, o exército norte-americano testou a praticabilidade de usar a tecnologia de foguetes para disparar cargas ocas em Aberdeen Proving Ground. Em 1942, surgiria a bazuca, a arma com o nome de uma fonte bastante incomum. Esta aqui é a bazuca norte-americana. Seu nome foi criado por Bob Burns, que tinha um instrumento musical chamado bazuca. Era um tubo com que ele tocava músicas, e como a arma se parecia com o tubo, as tropas a chamaram de bazuca. 2 homens operavam uma bazuca de 60 milímetros. O primeiro a carregava, mirava e disparava. O segundo era responsável por munir o projétil de foguetes, conectar o cabo de descarga elétrica e preparar a arma para disparar. O atirador estava preparado para disparar. Disparar contra um tanque a curta distância causava danos devastadores. A bazuca era utilizada tanto contra tanques como abrigos. Era uma arma bastante temida, apesar de alguns problemas. Uma das desvantagens é que, à medida que o foguete explode na frente, também ocorre exaustão na parte de trás. Então, explode na frente e atrás. Consequentemente, se está numa área restrita, é muito difícil usá-la, porque você pode se queimar ou queimar os outros. A explosão também entregava a posição do atirador. Mas mesmo com essas falhas, os alemães estavam impressionados com a tecnologia.
Após capturarem algumas bazucas na África do Norte, eles as ampliaram para calibres .90mm. A alemã Panzerschreck, ou terror dos blindados, era uma ameaça fatal para sua antecessora norte-americana. Nenhum tanque se safaria. Em 1944, problemas nos primeiros modelos levaram à fabricação de uma versão melhor, com um escudo para proteger o atirador da explosão. De qualquer forma, ela era fatal por conta do calibre maior. Ela perfurava tanques a até 150 metros de distância e penetrava 200 milímetros de aço. Ela certamente acabaria com o tanque M4 Sherman. O atirador colocava isto no ombro e um segundo soldado colocava as munições. Um homem sozinho até conseguiria carregá-la, mas era uma tarefa difícil. Na Segunda Guerra Mundial, já se sabia que se um soldado de infantaria quisesse destruir um tanque, ele precisaria de uma arma portátil de carga oca. Cada lado tinha seu próprio modelo, como a bazuca ou a Panzerschreck. Ambas fatais contra blindagens. A rivalidade entre tanques e soldados estava se intensificando quando surgiu a mãe de todas as armas portáteis antitanque da humanidade. Na metade da Segunda Guerra Mundial, os alemães enfrentam o problema. Os tanques dos aliados se aproximam de todos os frontes e os combatentes não têm veículos próprios suficientes. Eles precisam de uma arma antitanque barata e portátil, capaz de ser carregada por todos os soldados. Eles precisavam de mais e mais armas para derrubar a multidão de tanques T-34 que estava ocupando a Rússia e se direcionando para o leste da Alemanha. Aí inventaram uma granada lançada por propelente. Era um tubo simples como um cano. O tubo simples de metal carregava uma bomba de carga oca, dando origem ao lança-rojão Panzerfaust. Uma carga propelente explosiva impulsionava a bomba em direção ao alvo. Esta é a arma alemã Panzerfaust, ou punho blindado. É uma arma antitanque muito, muito eficaz. É só por embaixo do braço e mirar e disparar e depois jogue fora. Fácil de manusear e, acima de tudo, muito leve, esta arma descartável foi encomendada pelo exército alemão em 1942. A partir de 1943, outros tamanhos foram criados. Esta arma potente aterrorizava os tanques aliados em todos os frontes. Os primeiros Panzerfausts, aqueles lança-rojões portáteis e baratos, podiam alcançar de 30 a 60 metros. Era uma arma de pequeno alcance, ideal nas florestas da Normandia. Eles podiam ser disparados da lateral ou traseira dos tanques aliados a uma curta distância. Eles eram fabricados em uma larga escala, eles davam bons resultados, considerando que eram armas simples. A melhor vantagem é a ogiva. É uma carga oca e veja como é grande o diâmetro. Então, era uma ogiva realmente muito grande e bastante eficaz. Na Batalha de Berlim, até os cidadãos usaram isto para combater os tanques russos e tiveram bons resultados. Mesmo um garoto de 12 anos poderia usá-la. Os soldados mais jovens de Hitler a usavam contra os soldados russos mais experientes. É uma arma descartável, fácil de usar, é só disparar e jogar fora. Esta é a primeira arma da família de armas descartáveis modernas. Avançando uma geração, já é possível ver o legado do Panzerfaust nos campos de batalha modernos. No Vietnã, os soldados tinham um lança-foguetes descartável de 66mm chamado LAW, uma arma antitanque leve. Era uma arma deste comprimento que podia ser facilmente carregada pelo soldado. Assim, o esquadrão conseguia destruir um veículo blindado leve ou até um tanque, além de usá-la como bomba. Quando se disparava esta arma, era um deus nos acuda. Ela era barulhenta a ponto de ninguém ter nenhuma dúvida de que ela havia sido disparada. Além do barulho, a explosão também era forte. Enquanto o exército norte-americano ia para a guerra com a LAW, outra arma rival também inspirada no Panzerfaust da Segunda Guerra Mundial estava prestes a causar uma surpresa desagradável. Conheça o RPG soviético
Uma versão russa melhorada da arma alemã usada para destruir tanques nos campos de batalha até hoje. No final da Segunda Guerra Mundial, as forças soviéticas estudaram a tecnologia de armas antitanque alemãs, como a Panzerfaust, e pegaram gosto pelo assunto. Os russos ficaram impressionados pelo Panzerfaust. Ele foi a base do programa de lança-rojões russos que começou com o RPG-2, chegando até o famoso RPG-7. Diferente do Panzerfaust, o RPG não é descartável, mas é recarregável e ainda mais perigoso. Como em muitos de seus antecessores, é a ogiva do RPG que mata, graças à sua ogiva de carga oca. Quando o atirador carrega a arma e mira o alvo, o próximo passo é apertar o gatilho para desencadear uma cadeia de acontecimentos. A primeira carga de foguete dispara a granada a 117 metros por segundo. Mais um foguete é disparado, acionando as asas estabilizantes assim que a granada deixa o lançador. A granada gira até se estabilizar enquanto viaja em direção ao alvo. Quando a ogiva atinge o alvo, a cabeça é comprimida, causando a explosão da carga do cone revestido. Forma-se o jato fatal que penetra na blindagem. É esta penetração que causa a morte das pessoas e incendeia as munições. É muito eficaz. E a vantagem é que uma pessoa sozinha pode usá-la. No chão! Fogo! É um sistema simples. Qualquer jovem sem instrução pode usá-la. É extremamente simples e funciona. Se eu estivesse num carro e fosse atingido por esta arma, se fosse um carro sem blindagem, eu ficaria com muito medo. Os soldados do Iraque e do Afeganistão já viram os resultados devastadores de um RPG-7. Sorte de quem consegue fugir para contar a experiência. O tempo todo que eu fiquei no Iraque, percebi que o RPG é uma arma bastante fatal. Usava uma 240. Estávamos fazendo uma ronda e, de repente, caímos numa emboscada. O RPG acabou com a minha arma, acabou destruindo o veículo e causou ferimentos. Se você se deparar com uma RPG, pode ser tarde demais. A melhor saída é deitar no chão, mas mesmo assim, será atingido por estilhaços. Na corrida contra estas armas e outras munições, os soldados em tanques de guerra demonstraram incrível ingenuidade na tentativa de se proteger. Nos campos de batalha de hoje, os Strykers norte-americanos e os veículos bélicos britânicos têm uma blindagem gaiola para a detonação do RPG-7. Essas medidas simples de defesa pré-detonam a carga longe da blindagem do tanque. Assim, a ogiva não está mais em seu ponto de distância ideal, minimizando o prejuízo. Não é difícil entender por que os soldados estão tão desesperados para ter esta proteção. De designs de foguetes a tecnologias menos comuns, como os canhões sem recuo, o objetivo sempre foi o mesmo: dar poder aos soldados para detonar os tanques. Armas modernas e portáteis também ajudam o soldado a explodir aeronaves no céu. Armas como a Stinger atingem helicópteros e aeronaves de asas fixas com facilidade. Mas quando o assunto é mirar um alvo em terra, a responsabilidade é da família dos mísseis guiados por fio. TOW, Milan, Dragon. Todos usam mísseis que rastreiam o alvo pelo fogo usando arames finos. Outro sistema é um míssil do tipo dispare e esqueça, como o moderno Javelin do exército norte-americano. Uma vez que o operador mira o alvo com a unidade de comando, o míssil irá caçá-lo onde for. A arma tem dois componentes básicos: a CLU, unidade de comando de lançamento, e o míssil ou projétil, como preferir. É só abrir os dois visores, aí preparar o míssil. Há um pino de travamento. Remova-o, segure-o com cuidado e tire a tampa. É daqui que o míssil vai disparar. Há dois pinos na frente do CLU, com dois encaixes para cada.
Depois de travar, o míssil está pronto para ser disparado. Posição de ataque, sente-se, segure com a mão esquerda, embaixo do míssil, leve-o até o ombro, apoie o cotovelo ou o antebraço no joelho e está pronto para mirar o alvo. A diferença desta arma é que ela dispara o fogo diretamente. Até parece que é uma bala sendo disparada. Então, funciona assim. Este míssil é lançado ao céu e cai exatamente sobre o alvo. Você dá o pontapé inicial e, a partir daí, você vê o alvo sendo destruído. A explosão do míssil é tão devastadora que a única coisa que resta, na verdade, é o transmissor. Todo o resto se despedaça. Armas como essas são fatais, mas têm um custo. Elas são mais pesadas e complexas que as descartáveis, como a AT-4. Além disso, a fabricação de mísseis é muito mais cara que a de foguetes. A AT-4, por sua vez, é mais prática, leve e fácil de usar ou carregar. E mais, é ideal para guerras urbanas. Para atender seu propósito verdadeiro, granadas, bombas de fragmentação e RPGs devem ser leves e portáteis, simples e baratas. Em troca disso, devem fornecer um poder de fogo inigualável. Os soldados sempre precisaram de armas fatais descartáveis num campo de batalha. Hoje, uma arma resume todas as invenções de poder de fogo descartável já realizadas. A AT-4CS é a encarnação suprema do que há de mais fatal. Simples de usar, ela pode detonar abrigos e destruir tanques. Pesando menos de 7 quilos, é ideal para combates urbanos ou espaços confinados. O tubo possui o que há de mais moderno em tecnologia de armas. Agrupados, os galhos da árvore genealógica dos armamentos refletem sua origem. As granadas funcionavam, mas falhavam no alcance. Por isso, a tecnologia atendeu à necessidade de armas antitanque mais desenvolvidas. Os foguetes abriram caminho para a família de lança-foguetes portáteis, que evoluíram para os armamentos mais modernos dos soldados de infantaria. Fatalmente, a AT-4CS está no topo da árvore genealógica. Versão brasileira Vox Mundi.